Olá, irmãos e irmãs, graça e paz. Estamos aqui reunidos para a nossa conexão de oração. Que Deus possa abençoar as nossas vidas e que a gente possa também derramar a nossa vida e o nosso coração diante do nosso Deus. Você que está se conectando conosco neste momento, em nome de Jesus, esses próximos minutos sejam realmente preciosos, aonde juntos a gente possa colocar a nossa vida e o nosso coração diante do Senhor. Eu convido você a fechar os seus olhos. Vamos ao nosso Deus em oração. Senhor, nós te damos graças por Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Pedimos, Deus, que neste momento que vamos derramar o nosso coração, a nossa vida diante de Ti, que sejamos, Deus, encorajados, consolados, desafiados pela Tua palavra e pelo Teu Espírito, e que possamos realmente, Deus, aprender um pouco mais de Ti, Senhor, do Teu Evangelho de graça e misericórdia, para que assim a cada dia a gente possa viver a nossa vida para a Tua glória, Senhor. Fica sobre nós, cuida do Teu povo, cuida da Tua igreja, sobre cada necessidade, sobre cada questão, Deus, que os Teus filhos e filhas estão enfrentando, que em nome de Jesus eles possam sossegar diante do Senhor e esperar no Senhor, que os olhos dos Teus filhos e filhas estejam, Deus, firmes em Cristo Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Por Cristo nós oramos. Amém e amém. Queridos e queridas, a palavra de Deus diz assim: ó povos, bendizei o nosso Deus e fazei ouvir o som do seu louvor, aquele que nos preserva a vida e não permite que nossos pés tropecem. Ó Deus dos exércitos, restaura-nos, faze resplandecer teu rosto, para que sejamos salvos. O Salmo 123, versículos 2 e 3 diz: como os olhos dos servos estão atentos às mãos dos seus senhores, e os olhos da serva à mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão atentos ao Senhor nosso Deus, até que tenha compaixão de nós. Amém? Neste momento, vamos louvar o nome do Senhor através dessa canção que diz exatamente isso, que nós podemos sossegar diante do nosso Deus que cuida de cada um de nós. O mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, sem prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, seja o encarcelar do mar, a ira dos homens, o gênio do mal. As águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Convosco estou para vos salvar, sem sossegar. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem pra mim. Ondas do mal que me encobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas, sossegai, sossegai, seja o encarcelar.
boa bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza a calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegar, sossegar. Seja o encantado no mar, a ira dos homens, o gênio do mal. As águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar, assim diz o Senhor, sossegar. Convosco estou para vos salvar, sem sossegar. Amém. Sosseguemos, né, diante do Senhor que tem autoridade sobre todas as coisas. Queridos e queridas, nós vamos continuar então refletindo sobre a carta de Paulo a Filemon. Como nós vimos na semana passada, né, é uma carta pequena, né, um bilhete regado por profunda emoção, né, é pequeno no tamanho, mas é imenso, é profundo no conteúdo. E essa, né, como a gente sabe, é a mais breve entre as cartas aí que formam os escritos do apóstolo Paulo. A gente viu algumas informações na semana passada necessárias, né, para situar a gente, para a gente ter uma compreensão mais profunda sobre esse pequeno bilhete do apóstolo Paulo a Filemon. E a gente viu que o tema desse pequeno bilhete é o poder do evangelho para transformar vidas e impactar as relações humanas. E sobre essa carta, Calvino, no seu comentário, diz assim: o sublime caráter do espírito de Paulo, ainda que melhor percebido em seus escritos mais importantes, desponta também nessa epístola, na qual, enquanto se ocupa de um assunto de natureza humana e sem importância, em seu modo costumeiro, se volta para Deus. Ele toma um escravo e ladrão fugitivo e o envia de volta ao seu senhor com a solicitação que o mesmo fosse perdoado. Ao advogar sua causa, o apóstolo discute a tolerância cristã com uma habilidade tal que parece estar pensando no interesse de toda a igreja e não apenas nos assuntos de um indivíduo. Em favor de um homem da mais baixa condição, ele se condescende com uma modéstia e humildade tais que nenhuma outra parte se descreve em cores tão vivas a docilidade de seu caráter. O que nós vemos aqui, então, é como o apóstolo Paulo, de fato, né, nessa carta regada por afeição e afeto, ele intercede em favor de Onésimo. A gente vê as cores vivas do evangelho do perdão de Deus. Sobre isso também, Calvino, né, ele, no seu comentário, essa carta, a gente viu isso na semana passada, como que essa carta, o comecinho dela, a saudação é regada por essas duas verdades, né, fé para com Cristo e amor para com o próximo. E Calvino escreve assim: todos os deveres de nossa vida se relacionam com esses dois elementos. Disse que a fé para com Cristo, pois é a Ele que ela especialmente contempla. E só através dele que Deus, o Pai, pode ser conhecido. E somente nele podem ser encontradas todas as bênçãos que a fé busca. Aqueles que fazem parte da família da fé estão necessariamente ligados a nós por um laço muito mais estreito. E visto que Deus os recomenda especialmente a nós, é justo que ocupem o primeiro lugar em nosso coração. Fé para com Jesus Cristo e amor para com todos os santos. Essas duas coisas aí nessa carta são fundamentais
para a gente realmente viver a comunhão cristã que nós temos em Cristo Jesus. E sobre isso, nós veremos hoje as principais ênfases dessa carta de Paulo a Filemon, baseado nesse comentário do pastor Hernandes Dias Lopes, né, sobre Filemon. E a gente vai ver 7 ênfases desta carta presente aí nesse livro precioso para as nossas vidas. E o primeiro é o poder do Evangelho. O autor diz assim: o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Ele transforma o rico e o pobre, o escravo e o livre, o patrão e o empregado, o rei e o vassalo. O Evangelho rompe todas as barreiras, quebra todos os preconceitos, alcança todas as estratificações sociais e transforma o homem do palácio e também da choupana, o da casa grande e também o da senzala. O mundo ergue muralhas entre as pessoas, mas Jesus destrói esses muros. Jesus veio para derrubar as paredes de separação. Esta é a primeira ênfase que nós vemos aí presente nessa carta. Uma segunda ênfase é a igualdade do Evangelho. E o autor escreve assim: o Evangelho de Cristo alcança senhores de escravos e também escravos, transforma homens de fina estirpe e também os que procedem das classes sociais mais humildes. No reino de Deus, todos são iguais. Eles são membros da família, são irmãos. O Evangelho de Cristo não apenas torna as pessoas iguais, mas também as aproxima. O Evangelho transforma os corações, as circunstâncias e aproxima aqueles que as leis humanas não poderiam separar, só poderiam separar. Por meio da fé comum em Cristo, Filemon e Onésimo são unidos. Deus reconcilia pessoas. Uma segunda ênfase, então, que o autor traz para a gente é a igualdade do Evangelho, como Onésimo, Filemon e Paulo são aproximados por causa da mensagem de salvação que temos em Cristo Jesus. Uma terceira ênfase é a providência do Evangelho. E a gente vê isso, né, de forma muito bela descrita nessa carta. Aquilo que parecia um desatino na vida de Onésimo, fugindo da casa de seu senhor, colocando-se sob a punição severa da lei, enveredando-se por um caminho de rebelião, acabou se tornando na estrada de seu encontro com Deus. Onésimo fugia de seu patrão, mas não conseguiu fugir de Deus. Nessa fuga, ele é capturado por Deus e encontra o real sentido da vida. Nessa corrida rumo à liberdade, ele encontra o Evangelho de Cristo, que o liberta do pecado, sua escravidão mais opressiva. Quando pensou que era o fim, Deus lhe estendeu a mão. Nós vemos isso de forma muito clara, a providência de Deus, não só nessa carta, mas por toda a Escritura. Deus, em sua graça, estendendo a sua mão, salvando homens e mulheres por pura graça, por pura providência. Uma quarta ênfase que nós vemos é justamente a graça do Evangelho. O Evangelho de Cristo é maravilhoso. Não há casos irrecuperáveis para Deus. Não há poço tão fundo que o Evangelho não seja mais profundo. A graça é maior que o nosso pecado. Onésimo roubou, fugiu, escondeu-se, foi capturado e encarcerado. Mas quando pensou que havia chegado o fim da linha, Deus lhe abriu a porta da esperança. Não há casos perdidos para Deus. Deus continua transformando escravos em livres. Deus ainda continua encontrando fugitivos para lhes trazer de volta ao lar, não como cativos, mas como livres, como herdeiros, como filhos. Nós vemos isso, né, de uma forma assim muito sublime nessa carta, a graça de Deus, Deus salvando Onésimo, Deus também derramando a sua graça na vida de Paulo, onde Onésimo se tornou útil para ele, né, enquanto ele estava ali preso em Roma, e da mesma forma, a graça de Deus faria com que Onésimo fosse também útil agora para Filemon.
Uma quinta ênfase é o perdão do Evangelho. E a gente lê assim, irmãos e irmãs. A carta de Paulo a Filemon é um grande compêndio acerca do perdão. Aqueles que foram perdoados devem perdoar. Aqueles que foram libertados por Cristo devem despedaçar todo o jugo. Aqueles que foram alvos da graça precisam ser canais dela. Aqueles que experimentaram o amor de Deus devem distribuir com generosidade esse amor. Filemon deve receber Onésimo com amor. E nós vemos, né, principalmente quando a gente pensa também no credo apostólico, isso é tão importante, né, o perdão que nós temos no Evangelho, que a Igreja Antiga colocou entre uma das suas afirmações: cremos no perdão dos pecados. Né? Isso é tão importante para nós, e quando nós entendemos isso, né, que nós somos perdoados por Deus, assim como Onésimo foi perdoado, assim como Onésimo foi encontrado por Deus, assim como Deus salvou Paulo e Filemon, todos eles podiam desfrutar desse perdão. Eu e você cremos no perdão dos pecados, nós cremos na remissão dos pecados por causa daquilo que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário. Agora nós podemos perdoar. E lembrando ali, né, uma citação muito conhecida de C.S. Lewis, quando ele diz que Deus perdoou o imperdoável em nós. Um Deus totalmente santo, justo, perfeito, né, fez aquilo que humanamente era impossível. Ele tomou o nosso lugar na cruz, ele pagou pelos nossos pecados, para que agora a gente pudesse viver uma vida perdoada, para então perdoar aqueles que também cruzam o nosso caminho. Esse é o chamado, é isso que nós vemos no Evangelho. O Evangelho realmente nos leva a viver a esse perdão que foi conquistado na cruz do Calvário. Uma sexta ênfase que nós vemos aí é a vitória do Evangelho. O autor diz assim: a carta a Filemon mostra de forma eloquente a vitória do Evangelho. O pecado afasta, o Evangelho aproxima. O pecado destrói relacionamentos, o Evangelho reconcilia. O pecado traz prejuízo, o Evangelho faz restituição. O pecado produz tristeza e decepção, o Evangelho promove alegria e contentamento. O pecado torna as pessoas prisioneiras, o Evangelho as faz livres. Esta carta, esse pequeno bilhete, mostra exatamente isso. Mostra a vitória do Evangelho sobre todo o mal e sobre todas as coisas. A fé que nós temos em Cristo Jesus é a fé que declara que a vitória é certa, porque na cruz Deus reconciliou consigo mesmo todas as coisas. Essa é a fé que vence o mundo, né? Confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Salvador, aquele que realmente já é vitorioso sobre todo o mal e sobre todas as coisas, e é por isso que a gente pode viver aqui hoje e agora a vitória do Evangelho, porque o Evangelho é a vitória final sobre todas as coisas. Nós cremos no Evangelho como o poder de Deus, como vitória de Deus sobre todas as coisas. E por fim, queridos, nós vemos também o valor do Evangelho. E aí, nessa sétima ênfase, né, o autor faz meio que um resumo daquilo que nós vimos até aqui. Né? Nós vemos o valor do Evangelho de maneira pessoal, a gente vê o amor de Paulo, o afeto de Paulo, realmente que ele tinha tanto por Filemon, como também por Onésimo. A gente percebe, né, o valor do Evangelho de forma providencial, um Deus que intervém. Nós cremos e confessamos com coragem que o Deus da Bíblia, o Deus de Jesus Cristo, é um Deus que intervém na história. Não é um Deus que está longe dos nossos problemas, das nossas bagunças, mas realmente Deus veio até nós em Jesus Cristo para realmente nos salvar, né, da nossa rebelião, do nosso pecado e nos levar novamente para Deus. Então nós confessamos, né, a providência de Deus, um Deus que continua agindo hoje na minha e na sua vida, assim como ele agiu de forma realmente providencial na vida de Onésimo. A gente vê o valor prático desse pequeno bilhete, né? A verdade de que Deus transforma vidas, transforma a vida de Onésimo, que havia fugido, né, que foi salvo pela graça de Deus, transforma também a vida de Filemon, ao entender
que Onésimo agora era um irmão no Senhor, né, transforma a vida de todos nós. Esse é o valor prático, essa é a verdade, né, da fé cristã. Deus transforma vidas, né? Nós cremos nisso, nós somos igreja porque cremos que Deus transforma homens e mulheres rebeldes em filhos e filhas que obedecem a Deus por graça e por alegria naquilo que Deus fez também nas suas vidas, né? A verdade de que nós nos tornamos filhos de Deus, que nós temos Deus como Pai e que nós temos agora o Espírito do Senhor em nós, que nos faz realmente, como a própria palavra declara, né, dizer Abba, Pai, declarar que nós somos filhos desse Deus que nos salvou e que transforma as nossas vidas. A gente vê também o seu valor social, né? A gente mais para frente vai comentar um pouquinho sobre a ideia da escravidão aqui presente e também a distinção que a gente precisa lidar ao tratar a escravidão daquela época com a escravidão, né, mais da vida moderna, da contemporaneidade dos últimos séculos aí. Mas a gente percebe um valor social, né, de que como o cristianismo já naquela época estava lançando as bases, né, para dizer que homens e mulheres, todos eles têm o mesmo valor diante de Deus. E foi o cristianismo, a fé cristã, né, que lançou as bases de muitas coisas que a gente tem hoje, né, como direitos humanos, como democracia, a luta contra a escravidão, a abolição da escravatura, né? A gente pode pensar lá na Inglaterra, William Wilberforce, que é um nome muito lembrado, né, quando a gente pensa nisso, e a gente percebe realmente como a fé cristã influenciou, né, por onde passou os grandes avivamentos também, havia uma mudança social gerada, né, pela fé cristã. Então a gente percebe o valor social desse bilhete, que continua nos lembrando que Cristo veio, né, para libertar todos os homens e todas as mulheres de toda a escravidão, né, seja escravidão física, seja escravidão espiritual, seja escravidão que for, né, Cristo veio para libertar homens e mulheres, e nós vemos aí como o cristianismo, então, faz bem a nossa vida. Há um vídeo muito interessante do pastor Tim Keller, né, que a pergunta é: o que o cristianismo tem a oferecer à nossa sociedade? E nesse vídeo, né, Tim Keller, né, com a destreza que ele tem, ele realmente mostra como que ao longo desses séculos o cristianismo contribuiu e muito, né, para que homens e mulheres pudessem ter uma vida muito melhor hoje em dia. E o último aí que o autor coloca é o seu valor espiritual, né? Esta carta, esse bilhete, é um bilhete sobre Cristo e a sua obra na cruz. Essa pequena epístola, esse pequeno escrito do apóstolo Paulo nos lembra exatamente isso. Cristo Jesus, da mesma forma, deu a sua vida, tomou o nosso lugar, para que hoje eu e você pudéssemos viver essa coinonia, essa comunhão, esse perdão, essa reconciliação, essa parceria que eu e você temos em Cristo Jesus. Por isso, leia Filemon e aplique, né, as verdades desse pequeno bilhete na sua vida, que nos leva realmente a colocar os nossos olhos em Cristo Jesus e viver, então, as nossas vidas a partir da verdade, daquilo que Cristo fez na cruz, né, de braços abertos para abraçar todos nós, homens e mulheres, com a sua graça. Amém? Vamos ter um tempo de oração neste momento. Eu convido você a abaixar a sua cabeça, fechar os seus olhos, coloque a sua vida e o seu coração diante do Senhor. Senhor, nós te damos graças pela tua palavra e pedimos, Deus, que o Senhor continue falando ao nosso coração. Nos lembra que o que nós precisamos, Jesus, é do teu evangelho, é da mensagem de que Cristo Jesus morreu na cruz para nos salvar dos nossos pecados, para destruir todas as barreiras, para nos lembrar, Pai, que todos nós somos irmãos e irmãs pela fé em Cristo Jesus, e que assim, Deus, a gente possa realmente ver a tua providência, que a gente possa experimentar o teu perdão e perdoar aquele que nos ofende, assim como nós oramos na oração do Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Nós te pedimos graça e misericórdia, Pai, que em nome de Jesus nós possamos viver a cada dia a vitória do Evangelho nas nossas vidas aqui, nos nossos relacionamentos, que sejam pautados pelos valores do teu reino e não, ó Deus, por qualquer outro sistema, por qualquer outra ideia, mas que em nome de Jesus
a gente possa viver a vitória do Evangelho a cada dia, Pai, que o valor do Evangelho possa realmente estar sobre as nossas vidas, para que assim a gente viva cada dia para a Tua glória. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Amém. Queridos e queridas, eu convido você a fazer junto comigo essa oração que diz assim: Deus generoso, os teus mandamentos nos dizem que devemos temer, amar e confiar em ti acima de todas as coisas. Dá-nos um coração sábio e com discernimento, para que vejamos toda a riqueza que nos deste como presentes dados para suprir nossas necessidades. Guarda-nos de nos tornarmos escravos da ganância e ensina-nos a usar os teus dons para o nosso bem, para ajudar o próximo e para a tua glória. Por teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém e amém. Eu convido você, neste momento, a fechar os seus olhos, coloque o seu coração, a sua vida diante do nosso Deus. Ó Deus, Pai Celestial, ajuda-nos a lembrar que somos estrangeiros e estranhos neste mundo. Não nos deixe distrair pelos divertimentos fugazes ao nosso redor, mas capacita-nos pelo poder e presença do Teu Espírito a manter nossos olhos fixos em Jesus e nossos corações fixos em nosso eterno lar. Amém e amém. Queridos e queridas, recebam a bênção em nome de Jesus. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que a presença, o consolo e o dom do Espírito esteja sobre a minha vida e sobre a tua vida e sobre todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém e amém. Queridos e queridas, fique na paz, que o Senhor te abençoe, te guarde. Não se esqueça, sexta-feira nós temos o LP na casa do Ivair, às 19h30. No domingo, pela manhã, às 10 horas, a nossa transmissão da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos aí refletindo sobre a Reforma Protestante nesse mês que nós celebramos 504 anos da Reforma do século XVI, e logo após, às 11 horas, nós temos também o Semear Kids, um momento onde as crianças também aprendem sobre a Palavra de Deus. E no domingo, às 19 horas, o nosso culto presencial com a celebração da mesa do nosso Rei. Fique na paz, que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém e amém. Tenho vivido no desconhecido, sinto pânico, ansiedade e o luto. A mistura disso tudo tá me angustiando. Essa ansiedade deixou todo mundo com medo. Porém, amadurecidos. Uma segunda chance. Oportunidade de tomar uma iniciativa. A luta continua, mas é possível mudar a nossa perspectiva. O que a gente precisa não é ignorar a situação. É parar de simplesmente fazer. Se perguntar o porquê. O que te faz acreditar? Eu não procuro a força dentro de mim. Eu olho para cima, para Jesus, e lembro do que ele disse. Não deixe seus corações ficarem perturbados. Não tenham medo. Eu estarei com vocês sempre, até o fim. E essas palavras fluem como uma cura dentro de mim.